Bem, voltando, são 11 horas, vamos dar continuidade ainda à análise dos processos da pauta da sessão ordinária do dia 16 de agosto, 16 de junho, pulando mês, 16 de junho de 2020, com início às 9 horas. Nós temos, então, na sequência dos processos a serem julgados, mais um repetitivo, também conselheiro Ricardo, relator, item 13, Vulcabras, conselheiro Ricardo. Já está lá, é mais um PERC, desta vez indeferido pela DRF Aracaju, onde no despacho decisório foi alegado que o PERC não era relativa, a questão era relativa à não emissão de respectivos certificados de investimentos para o ano de 2006. Então, lá na parte que eu destaquei, resta comprovada a regularidade quanto à ocorrência número de código 11, que eu não sei exatamente, tem os códigos, a Receita tem uns códigos para essa matéria de deferimentos e indeferimentos de PERC, né? Porém, quanto ao código 15, nos termos do extrato lá das aplicações e incentivos fiscais, a interessada não estaria, então, enquadrada na situação do artigo 9º da Lei 8167. Destacando a norma de execução conjunta CODAC-COSIT número 9/2008, informa que foi obtido no processo administrativo de número 4653 a declaração da empresa, que se enquadra no artigo 9º da Lei 8167, uma vez que é a sociedade titular de projeto aprovado como beneficiária das aplicações do FINOR. Tem lá o número de uma portaria, DAI 02-200, e laudo constitutivo 134. Esse 200 acho que está mal transcrito, acho que é 2002, se não me engano. Depois eu vou ver ali embaixo. E de um laudo constitutivo de 2008, expedido pela SUDENE, reconhecendo respectivamente o direito da empresa à isenção ano de calendário 98 a 2007 e a redução de 75% ano de calendário 2008 a 2017 do imposto de renda e adicionais. Uma vez obtida a documentação referida no parágrafo anterior, foram os autos encaminhados para a CODAC, para que CODAC é a Coordenação da Receita Federal, que obtivesse junto ao órgão integrante do Ministério da Integração Regional a confirmação ou não do enquadramento da interessada no artigo 9º da Lei 8167. Em resposta à consulta formulada através da coordenação, o Departamento Financeiro e Recuperação dos Projetos informou que a interessada não participa de projetos incentivados pelo FINOR, na modalidade do artigo 9º da 8167, nos exercícios, né, de 2006, 2007 e 2008, não podendo afirmar, no entanto, que ela não participasse através de uma coligada ou controlada. Então, diretamente, a interessada não teria, então, essa participação. Isso foi a opinião do Departamento Financeiro lá do Ministério da Integração Regional. A fundamentação do decisório prossegue argumentando que na documentação e na declaração apresentadas pela interessada não há qualquer menção a uma participação em projetos incentivados pelo FINOR, passíveis de enquadramento no artigo 9º da 8167, através de uma coligada ou controlada. Diante do fato referido, foi emitida uma intimação, folha 100, para que a interessada, no prazo de 30 dias, esclarecesse se a declaração anteriormente prestada, enquadramento no artigo 9º da 8167, era decorrente de participação societária, com pelo menos 51% do capital votante, em empresa titular de empreendimento do setor da economia, considerado pelo Poder Executivo prioritário para desenvolvimento regional. Transcorrido o prazo fixado pela resposta, restou demonstrado que a interessada não se enquadra no artigo 9º da 8167. Bom, a interessada apresentou contrarrazões, foi recebido como manifestação de inconformidade, afirmando que a decisão tem como fundamento a resposta concedida pelo Ministério da Integração Regional. Não teceu qualquer consideração acerca dos documentos trazidos pela manifestante. Isso a interessada falando. A resposta do Ministério da Integração Regional se alicerçou em e-mail enviado pelo Banco do Nordeste, em que tal instituição financeira afirma que as reservas para aplicação em projetos têm origem em ofício encaminhado pela SUDENE, ao Banco do Nordeste, com referência ao valor da opção pelo FINOR. Esta cronologia não faz sentido algum, à medida que a
em que a opção pelo investimento no FINOR não é feita junto à SUDENE, mas sim no momento da entrega da BNPJ da empresa interessada. Alega a inexistência de qualquer reserva em nome de Calçados Hispana, indicado pelo Ministério da Integração. A inexistência de qualquer reserva em nome da Calçados Hispana, que acho que era o nome anterior da Vulcabras, ou quem ela incorporou, pelo Ministério da Integração, se deu única e exclusivamente pelo fato de a Receita Federal não ter deferido a aplicação dos incentivos no FINOR. Tivesse assim procedido, teria repassado a informação ao Banco do Nordeste e, consequentemente, permitido a realização da opção. Afirma que é fundamental que a Receita Federal promova a análise efetiva da documentação apresentada de forma a concluir, independentemente de qualquer informação fornecida por outros órgãos da administração pública, se a manifestante tinha ou não direito à opção pela aplicação dos recursos no FINOR no exercício em questão. Alternativamente, requer a interessada que se determine diligência. A DRJ proferiu decisão afirmando basicamente que incumbe ao interessado manifestar-se precisamente sobre os fundamentos do fato e direito que conferem fundamento à decisão questionada, e que compete à SUDENE o exame de enquadramento da pessoa jurídica para efeito do disposto no artigo 9 da 867. Então, entende que houve ausência de contestação e provas hábeis a demonstrar que o contribuinte cumpriu as exigências fixadas no artigo 125 a 127 da portaria SUDENE 855 de 94. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na sua manifestação de inconformidade. Esse é o relatório. Não tem, nesse caso, presidente, tem sustentação ou não, né? Não, nesse caso não tem. Podemos ir ao seu voto. Qualquer dúvida, os conselheiros podem questionar depois. O recurso é tempestivo e preenche requisito de admissibilidade. Como se verifica nos autos, o despacho decisório deixou claro que os documentos obtidos no processo administrativo, aquele que eu citei, 4653, do ano de 2008, que estão as folhas 103 a 111 desse processo, tratam do direito à isenção, no ano de calendário de 98 a 2007, e a redução de 75%, no ano de calendário de 2008 a 2017, do imposto de renda e adicionais. Trata-se, portanto, de incentivos fiscais que são incidentes sobre o lucro da exploração, ou seja, não tem relação com a aplicação dos recursos destinados aos fundos previstos no artigo 9º da Lei 8167. Ainda assim, de forma bastante zelosa, a unidade de origem tomou a iniciativa de provocar o órgão central da administração tributária para que este verificasse junto ao Ministério da Integração Regional se havia registro do enquadramento da interessada no benefício requerido. A resposta foi negativa, ressalvando a possibilidade de sua concessão no âmbito de uma coligada ou controlada. Diante disso, a unidade de origem intimou a empresa a esclarecer se o pretendido enquadramento era decorrente de participação societária, com pelo menos 51% do capital votante em empresa titular de empreendimento considerado prioritário para o desenvolvimento regional. A empresa, contudo, não respondeu à intimação. A seguir, em sua manifestação de inconformidade, quando havia nova chance de fazer alguma comprovação do direito ao benefício, a interessada insistiu na alegação de que o benefício estava amparado pela documentação apresentada nos autos daquele outro processo, o 4653. Mais especificamente, firmou sua argumentação no conteúdo da portaria DAI-ITE número 202/2000, o ano é 2000, apontando sua correlação com a legislação que define os empreendimentos prioritários no âmbito da SUDENE. Defendeu que essas circunstâncias não foram devidamente analisadas pela unidade de origem. Acrescentou ainda que a ausência de qualquer reserva para aplicações de projetos em seu nome junto ao Ministério da Integração Regional teria se dado porque a Receita Federal não havia deferido seu pedido. Nesse contexto, a instância corretamente destacou a falta de precisão dos fundamentos contidos na manifestação de inconformidade para contestar as razões que motivaram o despacho decisório da unidade de origem. Ademais, esclareceu que o exame perpetrado pelo Ministério da Integração Regional não depende do deferimento do fisco. Com efeito, como já assentado, o benefício contido na portaria DAI-ITE número 202 de 2000 não tem relação com a aplicação dos recursos destinados aos fundos previstos no artigo 9 da 8167. Por outro lado,
a interessada não fez prova de que fazia jus a este benefício. E como, se ainda não tivesse compreendido as razões pelas quais o seu pleito foi indeferido, em sede de recurso, nada trouxe de novo. Limitou-se apenas a repetir o quanto alegado na manifestação de inconformidade. Não há, pois, como lhe dar guarida. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Não, conselheiro relator, nega provimento. Praticamente não há comprovação de nenhum dos elementos nos autos. Algum questionamento antes para colher os votos? Alguma? Vamos lá, conselheiro Paulo. Acompanho o relator. Conselheiro Gustavo. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Com o relator. Cléucio. Também acompanho o relator, senhor presidente. Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, os conselheiros acordam em negar provimento ao recurso voluntário neste item número 13 da pauta, que vai repercutir também no julgamento do item 14, que é um processo repetitivo relativo a esse mesmo item. O item 15 da pauta foi retirado a pedido do contribuinte, que optou pelo não julgamento na modalidade de julgamento virtual. Então, passaremos ao julgamento do item 16. Conselheira Andréa, já te perguntando, Andréa, em relação a esses itens que são das mesmas empresas, esses três próximos, 16, 17 e 18, as matérias são absolutamente idênticas ou há divergência entre um processo e outro? É questão de prova, senhor presidente, então são diferentes. São diferentes, ok. Então, vamos iniciar pelo item 16. Lembrando aqui aos conselheiros que é o debut da conselheira Andréa, vai apresentar seu primeiro voto para o colegiado. Sim. Já participou da votação, mas esse é o seu primeiro relatório e voto. Então, conselheira Andréa, todos já acessaram o voto na pasta. Pode iniciar o relatório. Muito bem, esse é meu primeiro voto aqui nesse colegiado. Trata de declaração de compensação. No caso, já estou no relatório, no caso, o saldo decorre de saldo negativo de RPJ. Eu reproduzi aqui a fundamentação do despacho decisório, dá para perceber que as retenções na fonte não foram integralmente confirmadas no despacho decisório. Então, a lide, ela gira em torno da prova dessas retenções na fonte. Eu vou começar aqui a ler aqui o voto. Assim, eu prefiro fazer um resumo e apontar alguns pontos importantes. Pode ser assim, né? Então, em relação à matéria, é a comprovação do IR-fonte. Exatamente. Confirmação do IR-fonte que comporia o saldo. E a empresa, ela traz alguns documentos que ela entende que comprovariam essas retenções na fonte. Posso passar para o voto? Vocês gostariam que eu detalhasse o relatório? Eu tenho só uma dúvida, André. Pois não. Você coloca aqui, ó, despacho decisório, foram confirmadas parcialmente as parcelas referentes à retenção na fonte e estimativas compensadas. Mas nesse quadrinho que você traz aqui, não tem nada. Perfeito. Copiei e colei. Muito obrigada. Então é só a fonte mesmo, né? Sim, muito obrigada por ter falado. Vou retirar aqui. Eu vou ler, então, que eu acho que fica melhor, né? Vamos começar. Acho que sim. Pode. Tratam os autos. Com relação ao relatório, vocês acham necessidade de ela fazer a leitura? Está compreendida a matéria, ela pode ir ao voto? Ok. Então, Não, peraí. as parcelas de retenção na fonte. Só um pouquinho, André. Sim. Sim, Não,
Porque aí agora o Flávio fez essa leitura aqui e me confundiu. Nós temos a questão da fonte, que é o que está pendente, aquela diferença entre o PRDComp lá, que foi de 558 mil, e os confirmados 294, certo? Perfeito. E você disse que parcialmente foi confirmado, parcialmente a estimativa também. Por quê? Porque a questão da estimativa é a fonte, né? Eu me equivoquei. A estimativa ela não está em litígio. Eu vou retirar do meu voto. Eu me equivoquei aqui no relatório. Ok? O litígio aqui, então, é só... Muito obrigada, viu, Flávio? O litígio aqui, então, é só em relação à retenção na fonte. Ok? Ok. Vou passar para o meu voto, então. Pode ir direto ao mérito aqui, essa parte preambular, não há necessidade, né, na medida em que está regular. Eu vou aqui para o último parágrafo da página 4, começando aqui. Que aqui eu cito a legislação, cito a questão do mérito, né? Aqui. Todo mundo me acompanhando aí, olha. No caso em análise, não foram confirmadas integralmente as parcelas de composição do crédito relativas às retenções na fonte. A 5ª turma da DRJ Porto Alegre entendeu que as informações constantes nos autos não eram suficientes para reformar a decisão original, de modo que foi mantido o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e a homologação dos débitos até o limite reconhecido. Aqui eu cito a legislação sobre a retenção na fonte. Portanto, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 943 do RIR 99, retenção do imposto de renda na fonte, fornecido pela fonte pagadora, é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano calendário. No entanto, levando-se em conta que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros, nesse cenário, a possível não emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação do imposto retido e do recebimento pelo prestador do serviço de montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora. Este entendimento foi pacificado no âmbito do CARF, tem a súmula 143, que trata disso. Deve ser considerado, contudo, que para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carregar aos autos cópias de seus livros e elementos por ele mesmo elaborados, como ocorrido no presente caso. A interessada deverá ratificar estes documentos por outros meios probatórios, cuja produção não decorra exclusivamente do seu próprio ato de vontade, como, por exemplo, extratos bancários comprovando o pagamento pelo valor líquido ou informações da fonte pagadora ratificando a retenção. Assim, no presente caso, a análise da documentação anexada aos autos não é suficiente para, em substituição ao comprovante anual de retenção de imposto de renda na fonte, comprovar as retenções que alega ter em seu favor. Aqui eu cito que o ônus da prova, nesse caso, é da interessada, e uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo da contribuinte contra a fazenda pública, superior aos valores já reconhecidos, não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa. Portanto, deve ser mantido o valor das retenções na fonte, reconhecido no despacho decisório e mantido no acórdão da DRJ. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Muito bem. Então, parabéns pelo seu primeiro voto no colegiado. Está muito bem elaborado, bem concatenado, né? Senhores, algum questionamento acerca da matéria de discussão? Gustavo? Andréia, parabéns pela estreia. Ele não trouxe nenhuma nota fiscal ou fatura, nenhuma cópia. Tem uma menção CD, mas isso... Não trouxe não. Ele trouxe só... Assim, ele relaciona... Só o razão diário. E relaciona. Tem algumas planilhas que ele mesmo elabora, relacionando. Mas eu vi. Traz as notas. Entendi. Ok. Beleza, presidente. Mauritânia?
Esses livros contábeis aí que ele apresentou não poderia ser considerado como um início de prova? Para mim não, viu, Mauritânia? Porque o livro contábil, ele mesmo também que elabora. Ele tem que estar rastreado com documentos hábeis. Nota fiscal, pagamentos, assim, comprovantes de pagamentos. Só isso, para mim, não é suficiente, não. Presidente. Fala, Flávio. Não, porque nesses casos, assim, o contribuinte tem que ter uma diligência de trazer, por exemplo, uma nota fiscal com o valor lá do que ele cobrou e comprovar que ele recebeu o valor líquido, né, que seria o valor bruto da nota menos o imposto. E trazer só o livro contábil sem mostrar como que ele recebeu aquele valor, é difícil, principalmente nesses casos em que não há uniforme de rendimentos, né, porque se tivesse uniforme de rendimento não estava nem em discussão isso aqui. Então, acho que tem que ter uma diligência do contribuinte nesse sentido. E aí, quando a Mauritânia pergunta início de prova, acho que início de prova a gente poderia ter dúvidas se ele trouxesse essas notas fiscais, como o André colocou, nota fiscal, os documentos hábeis, né? A gente vê que ele tem o direito de dispor. Nesse caso, a princípio, ele não trouxe nada. Senhor Gustavo. Foi mal, eu acho que eu apertei o botão aqui sem querer. Mas de qualquer jeito é isso que o Flavinho colocou. Até lembrar do artigo 923 do antigo RIR, né? O livro contábil faz prova desde que lastreado em documentos hábeis e idôneos. Ok. Todos de acordo com o votos, Paulo? Eu acompanho a relatora, né, parabenizando aí pelo seu primeiro voto. E realmente ele só juntou algumas planilhas, 2 vezes ele repetiu a mesma planilha, né, por ali dá para ver que as supostas fontes pagadoras são órgãos públicos, então assim, provavelmente não seria difícil dele obter essas comprovações, e o livro razão, né, mas nenhum outro elemento que corrobore esses registros contábeis, né. Eu acompanho a relatora. Gustavo? Com a relatora, presidente. Flávio? Só uma parte com o que o Paulo falou, eu não sei se é tão fácil conseguir isso com os órgãos públicos não, viu, Paulo? Mas eu acompanho a relatora. Ricardo? Eu a relatora, pelo início dos trabalhos aí, de fato, e acompanho. Não tem prova, não tem prova. Cláudio? Presidente, eu também acompanho a relatora. Também acompanha, então, por unanimidade de votos. Mauritânia. Negar provimento ao recurso. Mauritânia, desculpa. O problema é Mauritânia. Legal. Com a relatora. Desculpa. Viu, presidente? E você também, você pulou o Ricardo, me chamou e depois chamou o Ricardo, porque na nossa ordem é Paulo, Gustavo, Ricardo e eu. Me confundi por causa do... Que ele era o relator antes. Exatamente. Obrigado aí, desculpa a falha na chamada. Mas então, por unanimidade de votos, nega-se provimento ao recurso neste ponto. Neste item, né, da pauta. Temos outro processo 17 da mesma empresa, CEMIG, não é CEMIG, CEE-GT, né? Conselheira relatora Andréa também. Senhor presidente, eu me equivoquei. O primeiro voto foi IRPJ, e esse realmente é muito semelhante. Ele é de CSLL. Seria o mesmo relatório, um voto bastante semelhante, e ele não traz também a documentação. Não sei se é o caso de ler o voto todo novamente. Aqui no próprio relatório, aqui é CSLL, né? De novo, a questão aqui em discussão é retenções na fonte, e de novo aqui em Flávio, Ricardo, eu me equivoquei, eu vou tirar aqui estimativas mensais compensadas, né, no relatório, mas é só retenção na fonte. E, novamente, os documentos que ele traz são da mesma maneira do voto anterior. Eles não são hábeis a comprovar as retenções na fonte que ainda não tinham sido confirmadas no acórdão da DRJ. Okay. Aí, nesse caso, é o mesmo resultado. A minha proposta de resultado é a mesma, o voto é muito semelhante. Eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, pelos meus fundamentos, a relatora nega provimento nesse item. Alguém, todos de acordo? Tem alguém que queira se manifestar
forma diferente. Então, a gente confirma, né, nesses casos, quando os processos são bastante similares, da desnecessidade de leitura integral dos elementos dele constantes e do voto. O fundamento da relatora é idêntico ao anterior, falta de prova. Então, também com relação ao item 17, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. O próximo também tem diferença ou é... No próximo tem uma diferença. Ok. Então vamos aí. O item 18, da mesma empresa. Da mesma empresa. Aqui nesse caso, aqui no relatório dá para ver, nesse caso tem a questão, continua a questão das retenções na fonte, que seriam os mesmos argumentos, os mesmos fundamentos, que eu não reconheço, só que tem a questão da estimativa compensada com saldo negativo de período anterior, que tem uma diferença aqui de mais ou menos 250 mil. Nesse caso, tem aquela questão do parecer da COSIT, que pacificou o entendimento aqui na Receita, que eu dou provimento para o contribuinte. Eu vou passar aqui para o voto, então, em relação a essas estimativas compensadas. Deixa eu ver que página aqui. Pode ser? Pode ser. Compreenderam? Então, nesse caso, tem a retenção na fonte, mais a estimativa. A retenção na fonte é idêntico, pelo que eu entendi da relatora. Ela só está dando um tratamento diferenciado com relação às estimativas compensadas. Aí, bom você ler até para o Clécio, que está entrando no colegiado, se familiarizar. A Mauritânia já está acostumada com essa matéria. Aqui, ó, na folha 5 do meu voto, eu até marquei aqui de amarelo, estimativas compensadas. Certo. Quanto às estimativas compensadas, por meio de consulta à análise do crédito, folhas 125 a 129, parte integrante do despacho decisório, verifica-se que não foi confirmado o montante de R$ 248.188,98, referente a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, com processo administrativo, processo judicial ou DECOM. Esse nome grande aí, conforme ilustrado na tela a seguir. Aqui tem o número do PERDECOMP e tem um valor que não foi reconhecido. No caso, não tinha reconhecido naquela ocasião, na ocasião da emissão do despacho decisório, porque a compensação não havia sido confirmada. Como as compensações não foram confirmadas, foram glosados pelo despacho decisório os valores de estimativa mensal declarados no PERDECOMP e utilizados para deduzir o imposto de renda devido. O acórdão proferido pela DRJ Porto Alegre manteve essa decisão com base nos mesmos argumentos. Esta matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Receita Federal, com a publicação do parecer normativo COSIT, RFB número 2, de 3 de dezembro de 2018. Nos termos deste parecer, se o valor objeto de DECOMP não homologada integrar saldo negativo de RPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, conforme a transcrição. Diante disso, no cálculo do saldo negativo de CSLL, deve ser considerada a totalidade das estimativas mensais compensadas que foram declaradas no PERDECOMP, ou seja, o montante de R$ 248.188,98. Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a CSLL devida no período totalizou R$ 1.715.645,87, conforme a informação extraída, com licença, do despacho decisório, temos. Assim, normalmente para fazer esse cálculo, no próprio despacho decisório já tem essa informação. Eu pego exatamente esse valor. Então, no quadro, eu coloco CSLL devida, 1.700.000, menos as retenções na fonte, já reconhecidas no acórdão da DRJ, 845 mil, menos os pagamentos já reconhecidos no acórdão da DRJ, 2.700.000, menos as estimativas compensadas já reconhecidas no acórdão da DRJ, 303, menos as estimativas compensadas reconhecidas nesse acórdão atual, no acórdão do CARF, 248 mil. Então, foi apurado um saldo negativo do CSLL no valor de R$ 2.384.400
R$ 497,93. Então, portanto, o saldo negativo do CSLL, apurado no exercício 2006, é no montante de R$ 2.384.000, inferior ao valor declarado no PERDECOMP, que ele declarou R$ 2.500.000. Eu tomo como base para o meu voto esse valor. Como no despacho decisório já havia sido confirmado saldo negativo no montante de R$ 2.136.000, por meio deste acórdão, o valor reconhecido é de R$ 248.000, como você já sabia, né? Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial, né, em parte, ao recurso voluntário, de forma que sejam homologados os débitos declarados no PERDECOMP objeto dos autos, até o limite do crédito reconhecido, que é de R$ 248.188,98. É como voto. Andréia, eu acho só para deixar claro aqui que você está reconhecendo um valor adicional, acho que em algum momento você conhece. Adicional aqui, né? Ou seja, homologado adicionalmente, né? Em regra, a gente tem usado a expressão reconhecer um direito creditório adicional de tanto e homologar a compensação até o limite do direito creditório reconhecido, sem aí deixa para a quantificação dessa homologação para a unidade, né? A gente reconheceria o direito creditório. Já vou conceder a palavra aí para quem solicitou, acho que Gustavo e Flávio. E só esclarecer para o Cléucio, então aqui, até pouco tempo atrás, a gente tinha até a edição desse parecer, a estimativa compensada virava uma bola de neve, que, quando não reconhecida numa DECOMP, ia impactando os saldos negativos, aí tinha a questão de paralisar a análise de um processo para guardar o julgamento de outro, ou simplesmente indeferir, então havia um grande litígio nesse tema. De acordo com a orientação da PGFN, a Receita também refez o seu entendimento, só considerar que era possível executar como saldo devedor do imposto ou da contribuição apurada no fim do ano aquelas estimativas que não foram reconhecidas e passaram, portanto, passariam a ser parte do débito né, do imposto devido no final do exercício, não mais como estimativas, porque tem aquela disposição legal que não permite a compensação das estimativas, né? Aliás, não permite a exigência da estimativa no exercício seguinte se ela não tiver sido recolhida, pode ser aplicada só a multa. Mas nesse caso, então, é cobrado pela Receita como se fosse saldo devedor do imposto anual devido nesse processo anterior, né, que daria origem ao crédito no processo que nós estamos sob análise. Partindo dessa nova orientação, passou-se a admitir, então, a composição do saldo negativo das estimativas que tenham sido, porventura, não homologadas numa DECOMP anterior. Pela ordem, Gustavo pediu a palavra? Não, você já esclareceu, presidente. Flávio? Eu só queria deixar claro que, viu, Andréia, a forma que ficou o dispositivo aqui, uma pessoa mais desavisada, lendo só o dispositivo, ela vai entender que só tem um crédito de 248 mil. Então, essa sugestão que o presidente coloca aí, eu acho que tem que colocar, reconhecer o direito creditório de 248 mil, além do que já foi reconhecido. Porque, Flávio, o litígio realmente, assim, a parte que já foi reconhecida, ela não é mais litígio. Inclusive, já homologou débitos, não, mas aí que tá. Já acabou. Não, mas nesse processo a gente estava discutindo IR fonte e estimativa compensada. E no seu voto só está reconhecendo a estimativa compensada. Eu só acho assim, só para deixar claro no dispositivo, que chega lá na DRE, uma pessoa mais desavisada, pega só o dispositivo e isso vai dar problema, entendeu? Não, é assim, no sistema da Receita fica assim, qual que é o valor que está em litígio? Nesse caso seria esses 248, mais o valor referente, não, só para colocar, mais o valor referente à retenção na fonte.
É assim que está. Aí, como eu estou reconhecendo só 248 mil, a diferença ainda permanece o litígio, entendeu? Permanece o litígio, não. A diferença é devida sim, né? Na hora que faz os débitos, tudo. Entendi, eu vou melhorar. É só mencionar que está se reconhecendo um direito creditório adicional de Perfeito. tanto, tá? E aí, homologando até o limite reconhecido, que é o padrão que a gente tem. Mas eu posso continuar deixando valor ou tira esse quadro com valor? Não, deixa aí. Tudo que está. É só no último parágrafo aqui. Positivo, né? Perfeito. Obrigada pelos eu acho que não sei se já está no contexto do que o Tadeu falou, mas é que a gente aqui no CARF não fazemos a liquidação dos valores, né? No caso aqui, eu vejo que você fez esse cálculo aqui, eu pararia ali no primeiro, já reconheceria o crédito adicional correspondente aos 248 mil, né? Que foi o que você não entraria ali para fazer uma liquidação para dizer exatamente o valor. Mas a liquidação não foi feita não, sabe, Ricardo? Eu só determinei... Se você, por exemplo, se o crédito tivesse... Por exemplo, vamos dizer que o saldo negativo não fosse de 248 adicional, poderia ser só parte disso, se você colocasse ali no cálculo, né? Pelo menos a orientação que a gente tem é de não precisa fazer esse tipo de... Porque tem casos que são muito mais complexos que esse. Mas a liquidação não foi feita não, viu, Ricardo? Mas essa apuração me parece... O valor do crédito. A liquidação vai ser feita, é diferente. Eles têm que pegar o débito, tem que atualizar, isso aí eu não fiz, não. Não, eu sei, mas mesmo às vezes o próprio crédito pode envolver um cálculo mais complexo que, não sei, dependendo do caso, mas eu acho que eu normalmente não entro no mérito. Eu não faria esse quadrinho que você fez aqui, só colocando a minha opinião. Claro, muito obrigada. Ricardo, mas eu acho que nesses casos que são várias parcelas que compõem, é importante sim delimitar o montante que está sendo reconhecido. Eu acho que nesse caso está de acordo a demonstração que ela faz do quanto está sendo adicionalmente reconhecido, me parece. Né? Mas o que o Ricardo colocou, e eu concordo, é assim, a André fez um a mais que a gente não costuma fazer, que é fazer essa composição. Eu também, provavelmente, eu pararia, olha, estou reconhecendo os 248 mil, adicional que já foi reconhecido, ponto. E aí a liquidação ficaria lá para a unidade... Ela não está liquidando, ela só está demonstrando que coisa, a parcela do crédito. Podia ser que com mesmo com esses 248, não houvesse saldo negativo, então a gente não ia homologar nada. Exatamente, aconteceu esse tipo de situação. A gente até reconhecer parcialmente... Essa composição daí a gente faz normalmente. Eu já fiz isso, mas enfim... Tem casos que são bem mais complexos. E aí você fazer todo o cálculo, o Paulo falou, tem razão, mas a gente vai fazer todo o cálculo, às vezes envolve várias parcelinhas e eu sei que eu já tive casos em que eu propus incluir no cálculo para a apuração do saldo negativo as parcelas tais e tais. E aí a unidade de origem define, mas como eu disse, é caso a caso. Mauritânia tinha pedido a palavra, Mauritânia? O presidente já esclareceu a minha dúvida. Tudo bem. Então, estão todos de acordo aqui? O Cléucio compreendeu bem a questão? Então, a relatora está dando provimento parcial. Todos com a relatora? De acordo. De acordo. Então, por unanimidade de voto, dá provimento parcial ao recurso voluntário no item 18, né? 18. De acordo com o voto da relatora. Vamos lá, seguimos a pauta com a conselheira Andréa. Item 19, também tratando de compensação. Ok, esse caso é um pouco diferente, eu vou começar pelo relatório mesmo. Ok. Tratam os autos de declaração de compensação transmitidas eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo de RPJ apurado no exercício 2005. O despacho decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista que foi constatado que não houve apuração de crédito na DIPJ,
Então, na DIPJ, onde que ele demonstra o crédito, indicava que não havia crédito, né? Ou imposto a pagar ou nada, correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PERDECOM. Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente manifestação de conformidade com suas razões de discordância. No acórdão da DRJ Rio, foi relatado que na manifestação de inconformidade, o interessado não elidiu os fatos apontados no despacho decisório, mas se limitou a enfatizar que tinha se equivocado ao deixar de declarar deduções decorrentes de retenção na fonte na ficha 12A da IPJ. Eu reproduzo. Diante disso, a primeira turma da RJ Rio de Janeiro entendeu por maioria que caberia à delegacia de origem, no caso a DERAT Rio de Janeiro, analisar inicialmente o crédito, incluindo as retenções na fonte que não foram declaradas na DIPJ, e se pronunciar a respeito das compensações declaradas. Eu reproduzo também. Ao final, foi mantido o despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado, e eu reproduzo a ementa da decisão. Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário com suas razões de defesa, resumidas a seguir. Decisão recorrida. A contribuinte questiona a decisão, enfatizando que suas não teriam sido analisadas pela DRJ. Aí eu reproduzo alguns trechos aqui. Por força da lei, vou ler rápido aqui. Por força de lei, a destinatária das reclamações dos contribuintes é precisamente a Delegacia de Julgamento, a instância revisional dos atos administrativos praticados pelos auditores fiscais da Receita Federal, e a quem cabe verificar se esses atos foram praticados segundo as leis e princípios que regem. Continuando. E o instrumento de que dispõem os contribuintes para defenderem-se de cobrança sem fundamentos é a manifestação de inconformidade. Continuando. No caso concreto da decisão recorrida, a instância revisional tenta por 2 vezes esquivar-se do cumprimento de sua função específica de revisão, a primeira no que respeita à demonstração do crédito, e a segunda acerca do que chama de pedido de cancelamento, cujo exame competeria exclusivamente à unidade de origem. Observe-se que se o interessado fosse esclarecer os fatos e houvesse algum impedimento legal à revisão dos atos administrativos da instância inferior, o processo deveria ter sido encaminhado àquela instância para que procedesse às correções formais cabíveis. E outros argumentos. Tem ainda uma questão nesses autos, que é a declaração de débitos em duplicidade. Ele alega que porque um saldo negativo, ele pode estar vinculado a diversos perdecompos. E ele alega, nesse caso específico, que 3 desses perdecompos, em 3 desses perdecompos, teriam sido declarados débitos em duplicidade. Débitos, assim, ele errou, ele vinculou de novo, esqueci, mandei outro perdecomp. E alega que a DRJ também não analisou essa questão. Aí tem os requerimentos, vários requerimentos, e eu gostaria de passar para o voto, então. Aí é o relatório. Ok, vamos ao voto, conselheiro. Eu conheço, né? Aí tem uma preliminar, eu entendo que houve uma nulidade no acordo da DRJ. Antes de iniciar a apreciação do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, cabe declarar a nulidade do acordo recorrido. A fase litigiosa do processo é instaurada com a apresentação da impugnação, manifestação de conformidade, instruída com os documentos em que se fundamentar, nos termos do artigo 56 do Decreto 7.574 de 2011. No caso em concreto, a interessada alega que teria cometido erro no preenchimento das declarações de compensação e apresenta documentos no intuito de demonstrar seu direito. No entanto, a primeira turma da RJ Rio de Janeiro entendeu por maioria que caberia à delegacia de origem, DERAT Rio de Janeiro, analisar inicialmente o crédito, incluindo as retenções na fonte que não foram declaradas na DIPJ, e se pronunciar a respeito dos perdecompes declarados em duplicidade. Não procede tal entendimento.
Inexatidões materiais no preenchimento do PERDECOMP primitivo ou original são os lapsos manifestos de evidência meridiana, ou seja, são os equívocos que se percebem primo ipso oculi, não sei falar, gente, e que sem maior exame se verifica não traduzirem o pensamento ou vontade do contribuinte. Consiste de pequenos erros involuntários desvinculados da vontade do contribuinte ou do julgador, cuja correção não inova o teor do PERDECOMP ou da decisão. São exemplos de erros materiais e escrita errônea, equívocos de datas, erros ortográficos, de digitação, etc. Ainda, inexatidões materiais, quanto ao preenchimento da declaração de compensação, por exemplo, dizem respeito a algum detalhe ou elemento importante para a identificação do crédito nos sistemas da Receita Federal do Brasil. A omissão do julgador em apreciar as alegações da contribuinte, apresentadas na manifestação de inconformidade, caracteriza a hipótese de nulidade prevista no artigo 59, inciso 2º, do PAF, preterição do direito de defesa, pois ao mesmo tempo em que não analisa as razões recursais trazidas pela empresa, impede a sua apreciação em segunda instância, já que isso constituiria supressão de instância. Dessa forma, deve ser declarada a nulidade do acórdão, devendo ser proferida outra decisão pela mesma instância. Nesse sentido, voto por de ofício declarar a nulidade da decisão recorrida para que a autoridade julgadora de primeira instância proceda ao julgamento da manifestação de conformidade apresentada pelo sujeito passivo. É como for. Então, a relatora aqui está entendendo que a DRJ não se desincumbiu da análise da documentação comprobatória trazida pelo contribuinte. E o estranho é que ela devolve, diz que a competência é da delegacia, mas não devolve a matéria para a delegacia. Né? Se ela anulasse o despacho decisório sobre tivesse um vício, ela poderia até devolver a análise da delegacia, mas não é o caso. Né? Me parece que realmente ela coloca o contribuinte numa situação insolúvel, né? Porque se ela não aprecia e a unidade também não recebe de volta essa matéria, quem é que vai resolver, né? E nós, por outro lado, ao apreciar, podemos causar supressão de instância. Senhores, querem algum questionamento, algum posicionamento? Flávio? Eu só acho que não sei se a André chegou a analisar, só se a gente poderia analisar só se fosse para dar provimento ao contribuinte, né? Fosse um líquido certo de o direito dele, mas não tem como. Nesse caso não teria, porque se fosse na DRJ eu até analisaria, porque tem sistema, né? A gente não consegue, eu não consigo. Não. Algum questionamento a mais? Podemos fazer os votos? O Gustavo tinha pedido primeiro. Paulo, desculpa. Não, a minha pergunta é a seguinte: houve alguma comprovação? Porque o problema é o seguinte: o despacho decisório foi claro, não havia saldo negativo. E a justificativa na manifestação de conformidade que não havia saldo negativo porque não foi transcrito lá antecipação e fonte, certo? Houve prova desse fato? Até porque nós não estamos falando de retificação. Gustavo, ele parte do princípio que a da IPJ está zerada. O contribuinte fala, eu errei. E se você for olhar da IPJ, naqueles, eu nunca sei os números, mas no final, onde ele declara a retenção na fonte, o contribuinte declarou. Só que alguma coisa que ele fez, que ele errou. Que aí ficou, entendeu? Então, eu acho que pelo menos isso a delegacia deveria ter feito, deveria ter verificado se tem, porque tem um sistema que dá para ver, entendeu? E ele fala, não, lá na DIPJ eu declarei nas fichas retenções na fonte. São duas questões. Tem essa das retenções na fonte, que como a DIPJ está falando que é zero, o contribuinte fala, não, eu cometi um equívoco. E a DRJ fala, não, mas eu entendi dessa forma esses autos. Deixa eu só entender uma coisa. Não é que aprecio esse equívoco que você cometeu, porque esse equívoco que você cometeu equivale a uma retificação de declaração. E quem tem competência para poder apreciar essa retificação de declaração, na verdade, é a delegacia de origem. Ela fala, entendeu? Eu concordo que a afirmação aí está errada, mas o que eu quero saber é o seguinte: ele informou antecipações, é porque eu não estou achando a DPJ, ele informou antecipações, informou imposto retido e zerou por engano, é isso?
Eu não sei bem como funciona esse sistema, para te falar a verdade, mas eu acho que ele se equivocou na hora que ele declarou mesmo. Qual que é o valor que nós estamos pedindo, nós estamos discutindo? Oi? Qual que é o valor que nós estamos discutindo? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que eu tenho isso aqui no meu... Porque na DIPJ dele está um saldo negativo de R$96 mil. Só que na hora que o despacho decisório pegou essa informação, ele falou que era 0. Essa é a Espírito Santo, né? A questão, Andréa, para mim mais relevante é, ele traz elementos que teriam que ter sido analisados pela DRJ. Ele traz elementos, além da argumentação. Ela se esquivou, Gustavo, dependendo do erro que ele tenha cometido, ela se esquivou de entrar, dizendo, isso não me compete. Isso aí você pede lá na delegacia, só que a delegacia já tinha se pronunciado. Não, o problema, presidente, eu concordo, mas assim, tem uma série de documentos juntados junto com a manifestação de inconformidade, infelizmente são muitos, eu não parei para analisar um a um. A única coisa que eu estou vendo aqui é uma DIPJ no valor de menos R$96 mil, na ficha 12. Paulinho, me ajuda aí depois. Não, a DIPJ original era 0, Gustavo. Então ela apresentou uma retificadora depois. Tá no PDF, tá no 13, folha 13. E ela afirma esse equívoco, ela afirma isso. E eu estou trazendo esses elementos para provar que eu errei aqui. Não, mas ele traz alguns elementos, ele traz a própria ficha da DIPJ original, onde ele apontava essas retenções, beleza? E traz alguns lançados no livro Razão dele. Tá? Não estou dizendo que isso é suficiente, mas a DRJ tinha que ter dito, esses elementos trazidos não são suficientes, você precisava ter me trazido outra coisa. Né? Então ela precisava se manifestar em relação a esses documentos. Até a minha sugestão, Andréa, era que isso ficasse claro, aí porque você colocou, para que proceda o julgamento da manifestação de conformidade. Eles julgaram a manifestação de conformidade. Perfeito. Mas proceda o julgamento mediante a análise das provas apresentadas pelo contribuinte, diretamente ou por meio de diligência, né, a unidade de origem. Gustavo. A minha única, concordo com o que o Paulo falou, a minha única questão era essa. Se eu não tivesse trazido nenhum documento, presidente, eu não declararia a nulidade. Sim. Mas a premissa ela não poderia se recusar. E eu não concordo quanto à nossa competência para análise de pedido de cancelamento. Isso eu já manifestei antes. Essa situação do cancelamento me parece aí que seria uma secundária, né? Um segundo ponto, né? Mas isso vai ter que constar do dispositivo, porque a gente vai ter que falar objetivamente sobre o que eles vão ter que se pronunciar. Eu não acho que o acordo seja nulo quando ele se nega a analisar a questão do cancelamento da compensação. A nulidade para mim seria parcial, não total. Sim. Tem esse entendimento, porque a discussão... nós já chegamos em casos de evidente erro na confissão de débito a cancelar. Né? Eu acho que o Gustavo e Paulo, não sei se Paulo... Exatamente, com a nossa divergência. Têm sido vencidos. Mas de qualquer maneira, é um posicionamento discutível, realmente, né? Quanto à competência do órgão administrativo de julgamento de cancelar débitos informados na DECOMP, se estaria dentro da alçada de julgamento. Em alguns casos, são excepcionais, nós temos, sim, reconhecido o equívoco na confissão do débito e determinado o cancelamento pela unidade. Tá? Mas é uma matéria passível de discussão. Né? Então, ali não faz sentido a gente declarar a nulidade parcial e essa matéria da nulidade, do cancelamento estaria já superada. Não é isso. A gente tem que declarar a nulidade completa do acordo. De forma alguma. De forma alguma, senão faça a DRJ virar e falar de novo, não sou competente. Eu tenho que delinear o que eu estou declarando nulo aqui. Viu, Ricardo? O nó que você está dando. Vamos dizer que a gente diga que a nulidade está ok, o cancelamento está ok, mas tem que declarar a nulidade da outra parte. Então o processo volta, mas fica pendente. E se o contribuinte quiser fazer um recurso para um recurso extraordinário, não especial, né? Ricardo, nesse caso aqui, na verdade, ele não está julgando essa outra questão. Ao anular parcialmente, a gente devolve a matéria e isso tem que retornar
juntamente com o eventual recurso do contribuinte. Então, sim, mas, Ricardo, eu tenho que declarar a nulidade parcial, senão o acordo vai ter que repetir de novo, falar assim, olha, estão mandando, só que qual que é o problema? O acordo não é todo. Quando a gente já declara a nulidade total, a DRJ vai ver e falar, peraí, então eu tenho que apreciar o pedido de cancelamento. Então eu vou ter que definir, porque eu não tenho outra solução. Se eu vir e falo que eu sou competente, eu tenho que definir. Ou, no mínimo, falar assim, não, realmente tem duplicidade. Então, eu estou impondo minha posição. Não é eu. A nulidade do que foi dito. Senão, o que acontece? Então tá. Então, a DRJ vai se posicionar só sobre um ponto e entendeu? Nós vamos ficar com 2 acordos depois para... É como se ficasse 2 acordos em regra. A DRJ costuma replicar o entendimento da primeira parte e adicionar o entendimento da segunda. Não sei, André, que vem recentemente da DRJ, me parece que tem acontecido isso. Quando se anula, mesmo parcialmente, ele confirma então, se está anulada a decisão, deve ser outra pessoa que vai julgar. É diferente, entendeu? Aí eu entendo que tem que analisar como um todo. Não, assim, a decisão foi anulada. Não concordo. Eu entendo que sim, porque aí o colegiado vai ter tudo. Assim, eu divido de você, Gustavo. Eu entendo que o contribuinte erra. Ele erra sim, assim, ele manda o PEP1 do ainda mais que esses processos são mais antigos. Aí ele manda isso para mim. A lide aqui é o seguinte: qual que é o direito creditório que ele tem poder compensar os débitos que ele declarou? A lide, sem dúvida, é essa. Só que acontece que ele afirma, eu cometi um equívoco. Apesar de eu ter declarado todos esses débitos, é possível perceber que esse débito tem duplicidade. E isso acontece, assim, eu pelo menos já julguei na DRJ vários casos assim. Você olha na DCTF, qual que é o débito que ele apurou? Uma DCTF original. Aí você verifica o débito que ele declarou no PERDECOMP 1, no PERDECOMP 2, no PERDECOMP 3 é idêntico. Então, assim, eu acho que nesse caso específico é razoável, sim, numa decisão em nível assim, de CARF, de DRJ, desde que a gente consiga ter acesso a essas informações, decidir, sim, cancelar esse débito. Não, eu concordo, gente, que é razoável, eu concordo. Eu sou um que sempre invoco o presidente do STJ que fala que erros de preenchimento de declaração não constituem pré-tributário. O problema aqui é de competência, porque para cancelar o débito tem que cancelar o DECOMP. Eu não tenho competência para cancelar a DECOMP. Mas, para mim, a competência o próprio PAF me dá. Isso está em litígio. Eu entendo não, isso. O DECOMP eu não posso cancelar. Isso tem, inclusive, instrução normativa clara dizendo que a competência para cancelamento é do titular da delegacia. Mas eu não tenho competência, não é uma questão de discussão aí, André, acerca do crédito, se o débito, né, existe ou não existe, ele vai fazer lá perante a delegacia. Entendeu? A nossa análise é em relação ao crédito. O crédito é tanto. Com o que vai ser compensado, a discussão é entre ele e a delegacia lá, está fora da nossa alçada. Em alguns casos... A própria discussão, a manifestação da autoridade ACO, no sentido de que ela não deve conhecer desse tipo de matéria. Então, ela se pronunciou sobre ela. Ela tendo se pronunciado sobre ela, o caso é de nulidade parcial, independente do que venha a retornar, o contribuinte provavelmente vai reiterar esse fundamento perante o CARF, caso seja reformada apenas aquela outra parte, mas me parece, e a gente tem adotado, né, nulidade parcial, sim, em vários casos de julgamento. Essa não seria a primeira vez de declarar nulidade parcial do acordo da DRJ, porque ela se pronunciou sobre tudo, você não pode anular uma parte que seria válida. Se ela vai ratificar as razões para cientificar o contribuinte, ou se o contribuinte vai mal compreender que o recurso dele não está sendo provido, aí é uma outra circunstância, mas me parece que são mais defeitos processuais que podem surgir, eventualmente.
Mas me parece que aqui que é caso de provimento nulidade parcial para que se pronuncie sobre esses fatos relacionados à não apreciação das provas trazidas quanto ao direito creditório. Entendi. Alguém mais? Eu concordo que seria uma nulidade parcial também, viu, presidente? Estou com essa linha. Para que se a nulidade parcial, determinando que a autoridade, que a turma julgadora ACO, analise as provas apresentadas pelo contribuinte. Nos termos que do voto da André, acho que não dá para dar nulidade de tudo. É parcial porque não analisou as provas. Sim, eu acho que não precisa alterar nada do fundamento, é apenas não. conclusão. Só o fundamento. Andréia. Então, aí vai, caso você não entenda assim, nós vamos ter que colher para ver se vai... Entendi. Como são os meus primeiros julgados, tudo, eu estou entendendo eu acho que o raciocínio, como a gente pensa em DRJ, é um pouco diferente do CARF, eu ainda estou me adaptando, mas eu acho que é razoável, porque olhando aqui, realmente, sobre a questão dos cancelamentos, eles se manifestaram sim. Então eu vou acompanhar, assim, acatar a sugestão de vocês e vou acompanhar, vou propor a nulidade parcial. Entendeu? Ok. Então vamos colher os votos. Paulo. Com a relatora. Ricardo? Não? Gustavo? O presidente, eu não sei se ela vai retirar a questão do cancelamento do débito. Eu vou segurança que isso já foi decidido. Mas em que parte? Ela não fala nada especificamente sobre o cancelamento do débito. Ela simplesmente vai declarar parcialmente para reanalisar aquela questão